Brasil, revelada pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal e Controladoria Geral da União, CGU. Os valores desviados são estimados em bilhões de reais, afetando milhões de beneficiários, muitos dos quais dependem integralmente do INSS para sua sobrevivência. Antes de seguir o fio da notícia com a gente, nos ajuda e se inscreve e já dá aquele joinha, tá? Gente que mais precisa e que teve o dinheiro roubado. Essa assinatura não é sua? Não, não é minha. Como tudo começou? Os laranjas, os cabeças, é o que você vê agora. Uma investigação exclusiva revela um escândalo bilionário com o dinheiro do povo. Aqui nesse quarto simples, de uma casa pequena, de um conjunto habitacional em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um retrato do dilema que tantos brasileiros estão enfrentando. E o que significa esse prejuízo para a senhora? Olha, decepção, tristeza. Nos lugares mais remotos do país, as vítimas vão se apresentando. Eu não sabia que eu estava sendo roubada. Já ganho pouco. E ainda onde tiro, que quem não sabe ler é cego. Já era pouco, daí estavam tirando. Nunca assinei nada para ninguém, tá tirando dinheiro meu. As cifras são incalculáveis, assim como o número de vítimas. São pelo menos 9 milhões de aposentados e pensionistas com descontos e associações. São associações que foram criadas com o objetivo de fraudar esses descontos de maneira ilegal, de maneira criminosa. Como funcionava a engrenagem criminosa que tirava de quem mais precisa seu único sustento? Esta é Dona Marlene. Desde que ela perdeu o marido, há 12 anos, um mecânico, ela depende da pensão do INSS para sustentar a si própria, o neto, de apenas 11 anos, e a filha, de 31 anos, que tem sequelas e um tumor cerebral. Para eles, esse roubo que tem sido feito todos os meses representa uma ameaça à sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, porque além de ter que ir ajudar em casa, eu não tenho mais condições de trabalhar. Chegou a faltar dinheiro para comprar remédio para ela? Já faltou. De ficar assim, ela passar 1 ou 2 dias sem remédio, uma convulsão atrás da outra e correr atrás de ajuda e ter que e aparecer ajuda, né? Por essa necessidade de comprar remédios muito caros, a senhora chegou a ficar perto de passar fome? Já teve dia de ter só arroz, e não tem feijão, não tem uma mistura. Um esquema criminoso eficiente. A venda de informações. A corrupção. Para realizar os descontos, as entidades precisam da autorização expressa de aposentados e de pensionistas. Mas na prática não era bem assim que acontecia. Edith Helena de Souza Silva, pernambucana, brasileira, 68 anos, auxiliar de máquinas aposentada, mais uma lesada no golpe do INSS. Eu tenho um documento que diz aqui o seguinte: declaro para os devidos fins estar plenamente ciente de que a presente tem como objetivo a minha espontânea adesão à Associação de Benefícios e Previdência, ABEMPREV. Essa assinatura não é sua? Não, não é minha. Só poderia assinar o seu nome para ver como é que é a sua assinatura? Vamos comparar. Esta é a assinatura verdadeira da dona Edith e essa é a que consta nesse documento. É semelhante, mas dá para se perceber que se trata de uma falsificação. A senhora jamais assinou esse documento? Não, jamais, jamais. Nem sabe do que se trata essa empresa? Não, nem sei, nem conheço. Os valores debitados nas aposentadorias variavam de R$30 a R$80 por mês para cada contribuinte. Olhando assim, até parece inexpressivo. Agora multiplique esse valor por milhares de descontos. Calcula-se mais de 6 bilhões de reais, tirados diretamente dos bolsos dos aposentados. Só a AMBEC, uma das principais associações investigadas, chegou a movimentar por mês 30 milhões de reais. Esse documento revela que a AMBEC apresenta aumento de arrecadação impressionante nos últimos anos. Em 2021, eram apenas 3 associados e um recolhimento de R$ 135. No ano seguinte, os associados ultrapassam os 40 mil e a arrecadação
chega a quase 15 milhões de reais. Em 2023, os números saltam para 601 mil associados e um montante de 91 milhões de reais. Há mais de uma semana investigando o esquema, chego até personagens-chave. Boa tarde, prazer. Tudo bem? Este é meu encontro com Mauro Bacan Júnior, 68 anos. Ele concorda em me contar os bastidores da Ambec, onde atuou como gestor durante um ano. Ex-aliado de Maurício Camizotti, agora faz um relato contundente. Como é que o senhor entrou na Ambec? Eu conheci o Maurício através de um outro colega, Maurício Camizotti, que me apresentou. E quando eu comecei a falar um pouco o que eu fazia, das partes de cunho social, com cadeirantes, tudo, ele falou, passa no meu escritório. E eu falava, mas ô Maurício, deixa eu entender melhor o que é essa associação. Ele falou, olha, o que eu preciso da associação é que essa associação se deslanche e eu preciso ter 10 associações. Tivemos acesso a um áudio. Segundo Mauro, é Maurício quem está falando. Fala, Maurão, eu vi se tá para transformar direto em associação essa também. Quando o senhor teve certeza de que aposentados estavam sendo lesados? Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a procurar e buscar, eu vi que o Ministério Público tinha uma série de ações contra a devolução que não eram associados. E o senhor percebeu que corria muito dinheiro? Um funcionário, sem querer, falou, poxa, você viu? Pô, agora nós somos mais de 500 associados por dia. Eu falei, o que foi? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Aí se você pega 500 por dia, vezes 30, vezes R$45, já dá um dinheiro, é um dinheiro grande. Então foi aí que eu falei, não, aí tá tudo errado. Por quê? Ele começou a mandar documentos para presidente assinar em meu nome. Eu fui no banco, cheguei lá e falei, olha, essa aqui é a dona Maria Aparecida, ela é a presidente, eu sou o gestor, tenho a procuração, eu preciso do token dela. Ela precisa saber quanto tem na conta, é ela. Não, sabe o que é? Ela precisa fazer uma assinatura aqui. Aí o gerente saiu, ligou para alguém, não sei o quê. No dia seguinte, tinha uma ata desconsiderando a minha gestão e ela como presidente. A Ambec foi alvo de busca e apreensão em julho do ano passado. Os levantamentos da Controladoria Geral da União apontam que o mesmo grupo criou outras duas entidades, a UNSBRAS e a CEBAP. Qual era a sua função na CEBAP? Então, eu entrei como auxiliar administrativo e depois fui para assistente financeiro. O senhor ocupava que função na empresa? Gerente financeiro. Como gerente financeiro da CEBAP, o que o senhor presenciou? Eu presenciei no terceiro mês que eu estava lá uma busca e apreensão. Nós vamos apurar todos esses dados, nós vamos levar essa documentação, porque a informação que a gente tem, que a maior parte toda essa documentação que você está vendo aqui, essas fichas, são fraudulentas. Que as pessoas não reconheciam, né? Era tudo, todo mundo pedia, era muito processo, todo mundo pedia o reembolso. Uma noção do dinheiro que o senhor viu entrando ali? Por mês, por volta, em média, de 11 milhões e meio. Como é possível para um gerente financeiro como o senhor não ter tido conhecimento dessa ação criminosa? Porque não havia retorno da informação. Eu não tinha como constatar nada. Quantos, na sua visão, eram coniventes com essa ação criminosa? Eu acredito que a parte da diretoria, por trás, né, da CEBAP. Quem são os laranjas? Quem são os cabeças? Todos os depoimentos apontam para uma única pessoa, um sócio oculto. Quem era o cabeça dessa estrutura? Nome do homem número 1, Maurício Camizotti. As investigações indicam que Maurício Camizotti é figura central e relevante dos descontos indevidos nos benefícios do INSS. Nesse mesmo cenário surge outro personagem importante, Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, apontado como grande intermediário do esquema, o elo entre as associações e servidores do alto escalão do INSS. Pessoas ligadas a ele receberam mais de 53 milhões de reais de entidades associativas e de empresas. Uma articulação criminosa que não poupou ninguém. Como funciona a engrenagem dessa organização criminosa? Em 2 núcleos, bem nítidos. Primeiro núcleo, Brasília, Careca e os funcionários de dentro do INSS, principalmente do Departamento de Benefícios do INSS. O senhor chama de Careca ou Antônio Carlos? Qual é o papel dele nessa estrutura? Fundamental. Ele comprava milhares de informações dos aposentados que já vinham com um código de autorização para débito automático.
Essas autorizações ele repassava para as empresas de papel dele de telemarketing, que entregavam para o Maurício como se fossem adesões. Essa estrutura funcionava para crédito consignado. E depois passaram a pacotes de benefícios, que é o que nós estamos falando agora. Maurício Camisotti. Ele é apontado como beneficiário final. Uma de suas empresas, a Benfix, teria recebido e enviado recursos para associações investigadas, criando assim um rastro complexo de lavagem de dinheiro e ocultação de origem. Suas movimentações financeiras são consideradas incompatíveis com as atividades por ele desenvolvidas. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? Em geral, vai 27,5% ao Careca, a estrutura do Careca, e o resto para o Camisotti. Em 16 meses, da CEVAP foram 84 milhões. Da Umbras, 77 milhões. Da Ambec, 180 milhões. Para o Careca, da Umbras, 32 milhões. Da CEVAP, 63 milhões. E da Ambec, 78 milhões. É para aí que vai o dinheiro dos aposentados. As investigações revelam que André Paulo Félix Fidelis, então diretor do INSS, mesmo em meio à onda de denúncias, assinou pelo menos 7 novos termos de cooperação com as 3 entidades. Fidelis chegou a frequentar uma festa em uma das associações. O que essa engrenagem criminosa precisa para funcionar? Funcionários corruptos e dentro do departamento do INSS. Um lobista, que é o Careca. Ele precisa de uma empresa que possa dizer que está vendendo alguma coisa. A THG, Maurício Camisotti. E essa empresa precisa de quê? De associações. Porque só as associações podem e têm o poder de fazer o acordo de cooperação técnica para fazer desconto consignados. Nossa investigação avança. Para localizar Maria Inês Batista de Almeida, uma das últimas presidentes da Ambec, é preciso rodar durante horas periferia de São Paulo adentro. Estamos no Jardim Robru, bairro da Zona Leste de São Paulo. Esse é o endereço que estamos buscando, o endereço de Maria Inês Batista de Almeida, que ocupou a presidência da Ambec. Quem me atende é o marido dela, seu Vanderlei, e vem dele a informação. Precisa falar com a Maria Inês, por gentileza? Maria Inês morreu em novembro. Meu filho, hein? O que aconteceu com ela exatamente? Infarto? Ela tinha operado o coração em 2019. Ela ficou muito nervosa por causa dessa questão da Ambec? Ela estava aposentada já, ela não está mais trabalhando. E então o filho de Maria Inês, Fernando, vem ao meu encontro para um retrato inquietante da situação que levou a dedicada faxineira Maria Inês a figurar como presidente de uma associação que movimentava milhões, sem jamais beneficiar a própria Maria Inês disso, como mostram as claras evidências. Que consta, Fernando, é que ela então foi a presidente da Ambec e ela era uma pessoa humilde, né? Uma faxineira. Mas se tornou presidente de uma empresa que tinha um faturamento muito alto, né? Como a presidente de uma empresa tão milionária, a gente ia continuar com um monte de carnê, sabe? Não faz sentido, nem lógica. Nem lógica isso. E a gente não tinha. Se realmente... Uma vida modesta. Se realmente a gente fosse presidente de alguma coisa, você não ia estar juntando latinha. E quem que era a nova presidente? A faxineira dele. Aí você começa a ver que, sabe, é uma engrenagem que funciona até que alguém tire o pino da granada. O senhor não se beneficiou desse esquema? De jeito algum. Muito pelo contrário. Se procuraram suas contas bancárias? Muito pelo contrário. Devendo no banco. Então, sem carro, sem nada. A operação sem desconto é deflagrada. Um retrato da vida de luxo e ostentação, mantida com o dinheiro do trabalhador. Uma história de verdadeiros assaltos contra gente necessitada. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é demitido. Gilberto Valer Júnior assume em seu lugar. Uma relação promíscua que tínhamos, uma relação que chegou ao ponto de mala de dinheiro, de festas, de premiações, é uma relação muito próxima que o Estado não pode admitir. O que a gente garante é que a gente trabalha diariamente para poder evitar isso. E o que a gente pode falar é
pedir desculpa e falar que a gente vai virar essa Diretamente. página. Enquanto as investigações avançam, um país está à espera de respostas. Uma nação de desassistidos, de enganados, de injustiçados e de esquecidos. A senhora acredita que vai reaver esse dinheiro? A esperança é a última que morre. Eu espero que sim. Só vai lutar. Com certeza. Olá. 2019 e 2024. Isso pode ter atingido tipo 6 milhões de pessoas. É gente demais. E tem o drama humano, né? Como o caso da dona Marlene, que você mencionou. Ficou sem dinheiro para comprar remédio. Isso que pega. Totalmente. E como é que isso acontecia na prática? Eram descontos pequenos, né? É, exatamente. Coisa de 30, 50 até 80 reais por mês, feitos por associações, sindicatos. Só que, assim, o ponto-chave, segundo a CGU, é que 97% das pessoas que eles entrevistaram falaram que nunca autorizaram aquilo. 97%? É quase todo mundo. Pois é. O esquema usava os acordos de cooperação técnica, os ACTs. São convênios que até permitem descontar, mas, claro, precisa de autorização, né? Certo. E a falha parece que foi aí. Faltou uma checagem mais rigorosa, mais sistemática dessas autorizações pelo INSS antes de liberar o dinheiro. Fora as assinaturas falsas que usaram, né? Entendi. Mas 6,3 bilhões em descontos pequenos. Como é que essa engrenagem criminosa se montou? Quem estava no comando? Olha, as investigações apontam muito para um nome. Maurício Camisotti. Ele seria, tipo assim, o sócio oculto, beneficiário final de tudo isso através de empresas como a THG, a Benfix. Usando até a família como laranja, pelo que eu li. Exatamente. Pessoas como fachada para esconder quem realmente mandava. Ele teria movimentado centenas de milhões. Tem até notícia de remessa para fora, para o Uruguai. E tinha mais gente importante nesse esquema, né? Sim, fundamental era o Antônio Carlos Camilo, o tal careca do INSS. Ele que faria a ponte, o elo com o pessoal lá dentro do INSS. Supostamente subornando funcionários, conseguindo dados sigilosos. Ah, o intermediário. Isso. E o estilo de vida dele chamou atenção, né? Carro de mais de 3 milhões, patrimônio que não batia com a renda declarada. E o triste é ver quem eles usavam como fachada, né? Pessoas simples. Muito triste. Como a dona Marienes. Ela constava como presidente de uma das principais associações, a AMBEC, mas vivia super modestamente. E infelizmente faleceu durante as investigações. Imagina. E essa AMBEC cresceu absurdamente. Certo? Nossa, demais! Foi de 3 associados em 2021 para mais de 600 mil em 2023. A receita pulou de quase nada para 91 milhões por ano. Um crescimento explosivo. Aí a gente entra na parte mais, digamos, sensível. A cronologia. Quando isso começou? E a responsabilidade dos governos? As fontes não concordam 100%, né? Aqui a coisa fica complexa. Fontes como a CGU, a PF e até o AGU do governo Lula, o Jorge Messias, apontam que a maioria dessas entidades suspeitas conseguiu os acordos, os ACTs, e começou a operar lá no governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022. Tem acusações de que, naquela época, alertas foram ignorados, os controles ficaram mais frouxos. O José Carlos Oliveira, que foi presidente do INSS e depois ministro da Previdência do Bolsonaro, é um nome que aparece nas investigações. Mas tem um outro lado também, né? A defesa dessa gestão. Sim, parlamentares como Gustavo Gayer, do PL, dizem que o governo Bolsonaro até tentou criar mais controle em 2019 com uma medida provisória, mas que essa MP teria sido barrada por deputados da oposição da época. Ele cita nomes como Paulo Paim, do PT, Sâmia Bonfim, do PSOL, Orlando Silva, do PC, do B. Entendi a questão da origem apontada no governo anterior. Mas o volume do problema aumentou muito depois, é isso? Exatamente. Os dados da própria CGU e reportagens como o da BBC mostram que o valor total dos descontos disparou mesmo em 2023, já no governo Lula. Ah, então a escalada foi recente. Foi.
E a CGU e a PF chegaram a apontar falhas, talvez negligência na diretoria do INSS sobre o Alessandro Stefanuto, que foi indicado pelo Lula. A crítica é que demoraram para agir, para implementar controles mais fortes, mesmo já sabendo das denúncias. Isso acabou levando à demissão dele. E teve mais gente do INSS envolvida nesse período mais recente. Sim, mencionam o André Paulo Félix Fidelis, que era diretor no INSS sob Lula e também assinou acordos com entidades que estavam sob suspeita. Mas foi o governo Lula que iniciou a investigação que desmontou o esquema, certo? É fato. A investigação da CGU e da PF começou na gestão Lula e eles prometeram ressarcimento. Mas, claro, a oposição atual, principalmente o PL, está pedindo CPI e culpando o PT por essa escalada recente. E tem a questão dos servidores que teriam recebido propina, né? Abrangendo as duas gestões. Isso, ex-servidores de alto escalão, tanto da gestão Bolsonaro quanto da Lula, estão sendo investigados por supostamente terem recebido dinheiro dos intermediários. É uma teia bem complexa. É. E quem sofre no meio disso tudo é sempre o mesmo. O aposentado, o pensionista. A vulnerabilidade é gigantesca. Com certeza. Muitas vezes o desconto é pequeno, a pessoa nem nota, ou não tem como verificar o extrato direito, né? Exato. Agora, a orientação é correr atrás do prejuízo. Usar o Meu INSS, ligando 135, e na ouvidoria, Procon, até na justiça se precisar. E tem que ficar esperto. Sim, já tem golpista se aproveitando, né? Ligando, fingindo ser do INSS para roubar mais dados ainda. É preciso muito cuidado. Com certeza. Então, para resumir, né? É um esquema bem elaborado, que parece ter raízes em gestões anteriores, sim, mas que, nossa, escalou de forma brutal em 2023. Envolveu empresários, intermediários e, claramente, falhas ou até conivência, quem sabe, em vários níveis do INSS ao longo de anos. É difícil apontar um culpado só, né? Uma gestão ou outra. Pelo que temos até agora, parece que foi um problema mais sistêmico mesmo, que se aproveitou de brechas que já existiam e talvez de uma falta de ação mais enérgica em diferentes momentos. Fica então a reflexão, né? Ok, precisamos punir quem fez isso, ressarcir as vítimas, óbvio, mas ir para frente. Que mudanças de verdade o INSS precisa fazer? Exato. Como usar a tecnologia, falam em biometria, inteligência artificial para proteger de verdade os mais vulneráveis, em vez de abrir mais portas para esse tipo de fraude se repetir. Essa é a grande questão, eu acho. E aí, qual a sua opinião? Deixa seu comentário e se não está inscrito no nosso canal, será uma honra para nós tê-los aqui. Até o próximo vídeo.